Olá, sejam todos bem-vindos e, claro, muito bem-vindas à primeira gravação do webcast do Grupo Gestão RH com o nome Resenha. Resenha, o que você lembra de resenha, Carol? Resenha seria um resumo Um resumo do quê? de um livro? Ou de uma pessoa, ou de uma história, ou de uma carreira? Pode Podemos ser. seguir nessa linha. E para dar início, eu tenho a honra, a satisfação e o prazer de estar com o André. Posso chamar você como, André? O que você prefere? André, André Souza, André, então. André Ele que é Souza, CEO André. da Futura SA. A gente vai falar um pouquinho sobre a empresa, um pouquinho sobre a carreira. Ele tem mais de 15 anos no mundo corporativo, passando em empresas como Bayer, Monsanto, Icatu. Então, gente, eu quero que vocês conheçam um pouquinho do André, conheçam um pouquinho do que a gente vai abordar hoje. Eu vou falar um pouquinho depois dos temas. A gente trouxe 3 livros incríveis para a gente debater um pouquinho, que vai ser o contexto do que a gente vai trabalhar hoje. Então, André, primeiro, se apresente. Depois eu vou apresentar a minha co-organizadora, minha co-host aqui, que vai me auxiliar com as perguntas mais difíceis, mais complicadas e mais provocadoras. André, a palavra é sua. Pô, super obrigado, em primeiro lugar, pelo convite. Prazer gigante estar aqui debatendo não só os livros, né? Certamente a gente vai falar de diversos temas aí relacionados ao mundo do trabalho, do futuro do trabalho. Bom, minha experiência, ela é basicamente aí de quase 20 anos, né? Atuando como executivo de RH. Como você falou, passei por diferentes empresas. E nos últimos 3, 4 anos eu decidi enfim, transformar todas essas experiências, né, muito relacionadas a processos de transformação nessas organizações e trazer um viés um pouco mais prático para o dia a dia de tanta transformação que as empresas estão vivenciando hoje, né? Então, basicamente, na Futura SA, a gente hoje trabalha com processos de transformação organizacional, né, de uma forma mais macro, não só com RHs, né, mas também com times executivos em processo de transformação cultural, transformação estratégica e até na atuação da própria RH no dia a dia das organizações. Perfeito. Antes da gente fazer a primeira pergunta e de eu trazer aqui a Carol para dentro do papo, eu quero que você fale um pouquinho sobre sua família, um pouquinho sobre sua vida pessoal, para que as pessoas tirem um pouquinho esse lado corporativo, dessa loucura corporativa e te conheçam um pouquinho melhor como pessoa e como RH que você foi durante tanto tempo. Perfeito. Bom, sou carioca, sou casado, tenho meu filho João, de 10 anos, né? Nós somos, nós três, né, da família aqui em São Paulo apenas, né? A família toda está no Rio. A gente adora, enfim, viajar. Eu, particularmente, amo surfar. E, obviamente, em São Paulo fica um pouquinho mais difícil do que no Rio, mas todo final de semana a gente tenta, quando tem ondas, principalmente. Amanhã, certamente, estarei ali no Guarujá ou em Santos para curtir um pouquinho só, aproveitar que esquentou um pouquinho. Você tirou um pouquinho do spoiler de uma das últimas perguntas que eu ia fazer sobre a prática esportiva e o surf. Enfim, a gente vai bater um papo super bacana. Agora sim, Vamos Carol lá. Gonçalves, você hoje vai ser minha convidada ilustre, a minha co-host nesse bate-papo e nessa iniciação desse debate que a gente vai trazer, não somente com o André, mas com outros executivos, outros influenciadores, outros participantes, outros queridos do nosso mercado corporativo. Novidade. Se apresente, por favor, e eu deixo a primeira pergunta para você. A pergunta que você sempre quis fazer para o André e nunca pôde, é agora. Ok. Bom, primeiro, obrigada. Muito obrigada pelo convite. Você sabe que é um prazer dividir isso com você. Antes de ser gestão de pessoas e gostar de trabalhar com isso, eu sou uma pessoa inquieta e inconformada. Então, essa sou eu. E eu quero já perguntar uma coisa para o André. Que engraçado, eu já perguntei isso para ele, viu? Porque eu não perco oportunidade, não. Mas agora a gente está gravando, então vai ficar Agora vai. documentado. Agora eu tenho Já ficar testemunhas. registrado. André, você sabe que você é a pessoa, ou uma das pessoas mais provocativas que eu conheço. Você sabe disso, eu já te falei várias vezes. Eu quero saber o quão importante foi você ter vivido no RH para hoje trabalhar na cultura. Eu gosto muito dessas pessoas que conhecem o cheiro do asfalto. E você sabe bem o que é isso. Que diferença isso faz no dia a dia, hoje, quando você atende uma empresa? Assim, o que eu recebo, né, de feedback, né, dos clientes em especial o ponto relacionado ao como fazer na prática. E o como fazer na prática de uma forma que se conecta com a velocidade que as organizações precisam. Porque às vezes você traz ali uma abordagem conceitualmente espetacular, mas ela não se conecta com a necessidade ou a velocidade que não só o RH precisa, mas principalmente que um time executivo necessita. Então, o que eu acho que é o grande
diferencial, acho que quando a gente passa por tantas jornadas de transformação, né? Trabalhei desde tecnologia, passando por varejo e passando por agronegócio, são realidades tão distintas, em processos de transformação tão distintos, que, obviamente, isso ajuda na hora que a gente faz essa interlocução, não só do ponto de vista de diagnóstico, mas principalmente no como fazer, e uma coisa que também, às vezes, a gente, como RH, a gente deixa um pouquinho de lado, que é a questão de como a gente vai mensurar os resultados. Porque sempre tem um aspecto muito subjetivo, né? Às vezes, né? Nos processos de transformação relacionados à gestão de pessoas. Ah, como eu vou medir? Eu sempre falo, né? Se algum dos meus clientes está aqui me ouvindo, né? Eles vão lembrar, vamos começar pelo que a gente quer conquistar como resultado. E a gente faz o trabalho inverso, considerando como a empresa opera, qual é a cultura dessa empresa, como é que a gente vai fazer isso acontecer para atingir esse resultado. Que a mesma solução não vai ser a mesma, o que a gente vai fazer na Apple vai ser diferente do que vai fazer na Amazon, que vai ser diferente do que vai fazer na Bayer. Não segue um livro de Não receitas. segue um livro. Obviamente existe ali um método, mas assim, você tem que adaptar a linguagem e o jeito daquela... A necessidade, a dor daquela empresa. Exato, senão a coisa não funciona. Eu quero complementar um pouquinho da sua pergunta. Eu vou mostrar o livro aqui, por favor, antes de eu falar um pouquinho. Dá um zoomzinho aqui, por favor. Ó, vocês estão vendo aqui. Vamos lá, André. Transforme a cultura da sua empresa. Esse tá, sim, tem muito fresquinho. Saiu Não, recente. Saiu da recente. gráfica tem 2 semanas. Eu não sei se vocês viram, mas eu estava com ele aqui no colo faz um bom tempo, desde a hora que a gente começou a entrevista. Eu quero fazer uma pergunta para você, que ela parece simples, mas eu acho que muita gente tem dificuldade. O que é a cultura organizacional? Olha, eu tenho... Obviamente, a gente, né, quem trabalha com RH já ouviu N definições, né? Eu tenho aquela que eu fui construindo ao longo da minha jornada, né? Para mim é o seguinte, cultura é aquilo que não é o que é dito, né? Quem me acompanha talvez já tenha lido essa frase várias vezes. Não é o que é dito, não é o que está escrito. Cultura é o que é realmente praticado, valorizado e reconhecido numa organização. E eu coloco só mais uma pimentinha aí na história, já pegando o gancho da provocação. Cultura também é aquilo que é tolerado numa organização. Então, se eu tolero também uma liderança tóxica, por exemplo, e eu digo, né, no meu PowerPoint, ou nos muros, nas paredes da empresa, que eu valorizo, enfim, a qualidade, nas relações, a colaboração, mas eu mantenho aquele líder tóxico, na verdade, você está dando a mensagem oposta, né? Então, por isso que eu falo que cultura não é só o que eu pratico, o que eu valorizo, o que eu reconheço, é também, muitas vezes, aquilo que é tolerado. Eu acho que vale a pena falar, né, que cultura, para mim, é o motivo pelo qual você é contratado, promovido ou demitido. Também, é uma boa eu definição. acho que isso traz... E assim, se a gente for analisar, vou até deixar o livro aqui, ó. Quando der o zoom, o pessoal já vai estar aqui de lado. E depois a gente vai falar como que as pessoas conseguem acessar e comprar, por favor. Perfeito. Cultura é apenas do RH ou não? Cultura é da empresa, cultura é a alma, né? Vamos deixar para o especialista responder? Ele é melhor, vamos lá. Certamente não, né? Eu acredito sempre num projeto de transformação cultural, se o time executivo ele não está envolvido, certamente aquele projeto ele vai pro ralo, né? Já teve situações, né, de demandas de alguns clientes, onde o pessoal falou, não, mas a gente quer trabalhar aqui com a liderança média apenas, para fazer essa mudança cultural. Eu falei, olha, seria ótimo para mim, do ponto de vista comercial, fechar uma parceria com uma empresa do porte de vocês. Era uma marca global, espetacular. Porém, para mim isso vai ser muito ruim, porque não vai dar nada certo. Porque essas pessoas vão ter uma formação ali espetacular, elas vão entender e compreender que eles precisam mudar a chave no comportamento, na sua atitude, mas no dia a dia, quando esses mesmos líderes estiverem em contato com um diretor, com um VP ou com um presidente, vai ter uma dissonância ali do que é valorizado e o que é praticado. O que vai voltar a valer é o que o CEO, o VP e o diretor praticam no dia a dia. Então, todo esse investimento, essa mobilização que a empresa vai fazer, ela não vai adiantar de nada. Então, nesse caso, nesse exemplo específico, eu preferi não fazer. Eu falei, olha, você pode contratar a melhor consultoria global do universo que provavelmente você não vai ter o resultado que você espera. Eu não sei o que aconteceu depois, mas André, é comum os CEOs
entrarem de cabeça nisso também, ou não todos? Hoje, Não são todos. o que a gente tem experimentado, porque é muito da nossa filosofia, é que precisa ter essa presença. Então, nessa segunda-feira, por exemplo, eu estava, enfim, um dos nossos clientes, né, iniciou-se essa jornada exatamente com o time executivo. E aí, quando a gente vai agora para essa segunda etapa, que é mobilizar toda a organização, aí a gente precisa também, com o time executivo, mostrar para eles qual o papel deles para fazer, escalar e desenvolver essa cultura, essa nova cultura em toda a empresa. Porque não vai adiantar, se depender só apenas deles ali no dia a dia e tudo mais, pode demorar um pouco. Então você tem que, você tem que passar a executar outros mecanismos, né, que passa também pelos processos de RH para você poder escalar isso. Então, por exemplo, a empresa fala assim, eu quero deixar de ser burocrática. Eu não quero ter mais a minha cultura é muito burocrática, eu quero ser mais ágil ou ser menos burocrática. Existem elementos nos processos de RH que eu posso, enfim, ajustar para que eu acelere essa transformação. Então, por exemplo, no meu processo de gestão de desempenho, eu estou valorizando comportamentos e atitudes de pessoas que estão desafiando o status quo, desafiando a burocracia, sim ou não? Assim, mas isso aí não está hoje contemplado na gestão de desempenho. Beleza, olha o microajuste que a gente já pode fazer para dar uma mensagem para todos os níveis da organização que a gente precisa mudar isso. Na outra ponta, no processo de recrutamento e seleção, já estou contratando pessoas com comportamentos, atitudes, modelos mentais que vão me permitir influenciar a ter menos burocracia, sim ou não? Estou promovendo pessoas que estão realmente fazendo essa burocracia diminuir, sim ou não? O sim ou não é ótimo, né? É algo que simples. parece simples, mas no final das contas, a hora que você vai entrar para dentro do negócio, você vê que você está fazendo uma boa parte errada. Exatamente. E as pessoas, assim, às vezes a gente não se coloca na posição do profissional que está ali no dia a dia. Muito difícil. Se você inicia um movimento desse de transformação e você junta a empresa toda, ou toda a liderança, como a gente faz muitas vezes nas empresas, né, e põe no PowerPoint lá o presidente falando, ou o diretor falando, não, agora a gente vai deixar de ser menos burocrático. E aquilo ali não é vivenciado em diferentes formas na empresa, é muito ruim para o próprio CEO e para o time executivo, porque você perde a credibilidade não só daquilo, mas você pode perder a credibilidade de outras iniciativas que você possa vir a desenvolver no futuro, né? Então, você tem que cercar de outros mecanismos para acelerar esse processo de transformação. Você falou um pouquinho sobre provocação, né? Minha próxima pergunta, eu vou até ler aqui, que na verdade ela contradiz. O livro ela traz muitas provocações. Você traz dentro do livro provocações, e isso foi um dos motivos também que a gente trouxe para fazer a estreia do nosso webcast, para a gente trazer algo que realmente não seja aquele negócio que todo mundo acha que encontra em qualquer lugar. Você dá um Google ali, você vai encontrar. Você traz cases reais, histórias reais e principalmente práticas reais. Tem uma frase que você contradiz dentro do seu próprio livro, que é do Peter Drucker, que é muito usado pelos RHs, mas muito usado, que é: a cultura come a estratégia no café da manhã. Qual é a nova visão que você traz para isso? A minha visão, eu acredito e pode ser provocador, não tem problema nenhum. Ela é complementar, né, à frase que é atribuída ao Peter Drucker. Ainda tem essa, porque tem um instituto do Peter Drucker que chama exatamente, né, Instituto Peter Drucker, que você entra no site e, segundo eles, ele nunca disse essa frase. Ainda tem isso. Né? Então, é atribuída a ele e ele nunca disse essa frase. Mas tudo bem, vamos dizer que ele tenha dito, né? A visão, né, e aí não é uma visão nem que eu estou trazendo e tal, é talvez uma adaptação da frase diante da realidade que a gente está vivendo hoje em dia. Vou trazer um exemplo antes de falar a frase, né? Você vê o exemplo, por exemplo, do Satya Nadella, né? O CEO da Microsoft, que assumiu em 2014. Ele traz ali, para quem acompanhou a história, eu escrevo isso bastante no livro, que tem um lado da transformação da Microsoft, que é a transformação do business. Né? Você sai lá do Windows e você passa a focar em mobile, computing, você passa a focar em cloud, na parte de business. Mas você não conseguiria fazer essa mudança no business sem mudar alguns comportamentos e atitudes, que é o processo ali de transformação cultural. Né? Então, o que ele mostrou ali no livro dele, né, e na história toda da transformação? Que esses mundos
que teoricamente é tratado de forma separada, né? Então, quando eu falo time executivo vai falar do quê? Não, o time executivo vai falar do negócio. E cultura? Ah, não, cultura é do RH. O que ele trouxe foi uma junção das duas coisas, mostrando o seguinte, que não é a cultura como a estratégia no café da manhã. A cultura e a estratégia tomam um café da manhã juntas, né? Uma coisa depende da outra, elas não têm uma supremacia, né, de temas ou assuntos, elas precisam conviver juntos. Um exemplo mais recente que a gente está vendo, só para ilustrar também, é o caso da própria Netflix, hoje em dia. Né? Você percebe, por exemplo, que nos 2 últimos anos teve um boom, né, de livros e falando da cultura, e a cultura é de fato espetacular. Mas mesmo uma cultura espetacular, ela não foi capaz de impedir que tivesse problemas hoje na estratégia do business que fez com que as ações caíssem. Então, assim, o que mostra o seguinte, por mais que você tenha uma cultura vencedora, você também precisa ter uma estratégia de acordo com o seu momento de mercado, o que está acontecendo ao seu redor. O que mostra a necessidade desse balanço. O que mostra o porquê muitas empresas decaíram, até algumas faliram, fecharam. Exato. E às vezes com uma cultura muito bacana, incrível e tudo mais. Então, a adaptação da frase do Peter Drucker, né? É a cultura e a estratégia tomam juntas o café da manhã. Né? Depois a gente vai colocar em tela cheia para vocês entenderem um pouquinho da frase e guardarem, tá? Por favor, Carol. Você sabe que tem uma coisa bem bacana que a gente já conversou sobre isso algumas vezes, acho que com você, Renato. Quando a gente está numa mesa, né, numa tomada de decisão, RH, e eu falo com propriedade, o RH sempre quis ser chamado, né, para as decisões. O que eu percebo é que o CFO sempre teve um espaço na mesa decisória. O COO sempre teve, mas o CHRO é uma cadeira a ser conquistada. Como é que a gente faz isso? Deixa eu só antes complementar, eu gostei da parte, eu ia até responder essa pergunta aí, mas eu acho que o André vai responder melhor que eu. Isso aí. Você acha, complementando o que a Carol perguntou, que esse momento de pandemia trouxe um pouco desse protagonismo que o RH sempre buscou para dentro da cadeira decisória? Eu acho que trouxe uma consciência do negócio, que assim, o RH ele trata de temas que muitas vezes eles são universais, que aparecem em livros, né? Liderança, gestão de pessoas. Então, é relativamente fácil você conversar sobre esses assuntos, diferente de um CFO que você vai tratar ali de temas ainda mais técnicos, né? Fluxo de caixa, tesouraria, etc. Você tem outros elementos. Então, parece que é fácil, mas na hora que você realmente precisa mover a agulha de um ponto A para um ponto B no quesito pessoas, não é tão fácil assim. E quando é que a gente percebe que não é tão fácil assim? Quando acontece uma crise. No caso do que aconteceu na pandemia, é tudo muito lindo na teoria, nos livros, eu falar, e eu ver na revista, eu ver num vídeo e tudo mais. Mas na hora que você realmente tem que tomar decisões relacionadas a pessoas, qual é a melhor decisão que eu tenho que tomar? E ali, realmente, acho que foi uma oportunidade para a área de pessoas. Né? Com certeza, trazer o protagonismo, trazer né? um protagonismo. Só que tem que aproveitar essa oportunidade também para trazer outros temas que parece que também é fácil, mas não é. Então, por exemplo, o próprio tema que a gente está falando aqui, que é cultura organizacional. Cara, você vai em qualquer apresentação, em qualquer lugar, independente, todo mundo fala, poxa, a cultura é importante. Isso é unânime, né? Poxa, você tem que cuidar da cultura, você tem, sem a cultura a empresa não vai para frente. Tá, muito legal. Mas na hora que você muda a tua estratégia, no caso aí, por exemplo, da própria Netflix, ou no caso que a gente deu o exemplo da Microsoft, como você faz a transformação cultural também acontecer? Porque em maior ou menor escala, se eu vou sair de uma empresa que vende produto e vai passar a vender solução, se eu sou uma empresa que eu era regional, eu vou passar a atuar de forma nacional, isso vai mudar a forma de atuar dessas pessoas. Com certeza. Então, eu vou falar sobre cultura numa apresentação, mas muitas vezes os meandros, né, de como eu faço essa transformação acontecer não é tão simples. E aí eu acho que aí é que é o espaço, o vácuo que o RH pode ocupar, não só para ser chamado na mesa, mas ser necessário para a mesa. Conquistar o espaço dele, porque ele é importante. Acho que tem duas perguntas assim que você percebe claramente
o protagonismo ou não da área de recursos humanos numa empresa. Um cenário onde a área de negócios faz a seguinte pergunta na reunião: mas realmente a gente precisa chamar o RH para esse tema? E a outra é: gente, precisamos chamar o RH. Então, tem duas abordagens aí que a gente percebe no dia a dia o quanto o RH realmente é protagonista dessas transformações. E eu acho que precisa também estar aberto à inovação. A inovação, para mim, beira um pouco de loucura, né? Sempre achei que quando as pessoas falavam para mim alguma coisa, Carol, você tá louca de fazer isso, eu pensava, tô no caminho certo. Porque inovação é você fazer aquilo que nunca ninguém fez. Uma coisa que eu percebo que a gente não pensa, né, no dia a dia, é a gente faz o mesmo e muda o nome, e muda, né, coisas tão supérfluas. Eu acho que é a hora da gente pensar, se a gente não soubesse fazer, como a gente faria, né? E aí, para operacionalizar isso, André, quem você acha que deveria entrar no RH? Que discussão é essa? É só o RH que fala da cultura? É só o RH que fala de engajamento? Quem precisa estar nessa conversa? Eu acho que é toda, assim, uma das coisas, quando a gente fala de inovação, né, tem uma frase muito bacana de um TED antiquíssimo, né, talvez um dos mais vistos, né, que é do Steven Johnson, que ele fala de onde as grandes ideias surgem, né, onde a inovação surge. E ele fala, né, que a inovação ela surge do clash de ideias. E o clash de ideias, ela pressupõe o quê? Pensamento, formas de pensar diferentes. Então, uma das formas que a gente começa a observar se vai haver inovação ou não é se está todo mundo, por exemplo, concordando numa mesa sobre um assunto. Sempre, né? Sempre, todos os dias, as pessoas estão sempre concordando e não há ali um conflito positivo, é porque você não tem ali uma segurança suficiente para realmente colocar uma opinião divergente. Concordo. Então, assim, o nascedouro de inovação, e aí não precisa ser uma inovação, uma super revolução na empresa, um produto revolucionário. São sutis, né? São sutis, mudanças no processo, como é que eu deixo de ser burocrático? É aquela coragem que eu tenho que ter numa mesa. Eu falei, gente, mas por que eu estou fazendo isso? Por sinal, essa é uma palavra poderosíssima, né? Do porquê eu estou fazendo determinada ação ou por que eu continuo fazendo as coisas exatamente dessa forma. Então, quando você pergunta, como é que a gente faz? É um jeito de trabalhar que permite que as pessoas questionem. E em algumas culturas e algumas empresas, o fato de alguém questionar, muitas vezes é quase uma falta de respeito, né? Porque quem é você para me questionar, que eu sou o diretor, eu trabalho com isso há 20 anos, mas o mundo se transformou de tal forma que um estagiário hoje ele é capaz, inclusive, de trazer uma ideia de produto ou de serviço que um CEO, por mais experiente que seja, ele não teria, não a capacidade, mas não teria condições ali de pensar naquilo porque está distante da realidade dele. Então, esse espaço da escuta, independente do nível hierárquico, eu acho que é a grande chama para empresas que querem fazer mudanças, mesmo que não sejam revolucionárias, como a gente vê grandes empresas fazendo, mas que permite que a empresa mantenha a sua competitividade no mercado e não fique atrasada. Trabalho com pessoas melhores que você, sempre. Eu acho que é uma boa... É uma boa e é uma chamada assim. muito incrível. E um complemento, né? Total. Do que você é, da tua fortaleza. E né? aí a gente entra também naquele negócio de, poxa, 50 a mais, as pessoas preocupadas com que o mercado de trabalho por 50 está acabando. Eu já acho totalmente contrário. Eu acho que a gente vai ter um futuro muito promissor, com pessoas muito mais experientes, aliadas ao negócio com pessoas mais jovens. Eu acho que esse é o balanço do negócio. Eu acho que esse é o complemento de toda empresa. O que você falou é incrível, incrível mesmo. Porque hoje um estagiário, às vezes, ele tem uma visão totalmente diferente do negócio. Mas você concorda comigo que o estagiário só vai ter voz dentro da organização se os líderes deixarem ele ter voz dentro da organização? Senão ele vai ficar com aquela ideia enrustida, parada, presa, e daí o que vai acontecer? Não vai soltar. E o que acontece? As pessoas saem da empresa, aí a gente vai naquela geração de talentos, enfim. Outra coisa que eu queria perguntar. Tem uma frase, e na verdade uma pesquisa que eu fiz, que é uma pergunta que eu já fiz para vários líderes, mas vários RHs. E eu quero fazer para você. Você acha que um líder que não inspira, um líder negativo, ele impacta em quanto na cultura da organização e principalmente nos colaboradores?
Ele é uma trava, né? Ele não é só uma trava de performance, ele é uma trava de atração de pessoas, ele é uma Incrível. trava de manutenção e de engajamento de pessoas para transformarem o que elas podem entregar em realidade, né? Ele é uma trava que impede o potencial se transformar em realidade. E por isso que é tão crítico a gente ter clareza de quem são, né, realmente os líderes que estão impedindo com que isso aconteça, porque no final das contas, como a gente iniciou a conversa, cultura é também o que é tolerado. Se eu tolero esse tipo de gestão, isso significa o quê na prática? Que eu tô ok com ter esse modelo de gestão dentro da minha organização. Incrível. Qual é o impacto disso para o negócio? Gigantesco. E aí a gente pode fazer essa conta por área. Assim, poxa, quem é que está saindo da empresa? O que essa pessoa que está saindo... O que eles estão falando? Ela deixava... o que ela deixou de entregar aqui para dentro da empresa que ela está entregando em outra empresa? Né? E os casos são inúmeros, né? Vamos pegar até às vezes na forma que eu estou contratando. Tem um caso que eu escrevo num dos livros, né? Que é o seguinte: a história é de um cara que foi ser entrevistado no Facebook, na Matriz, né? E o cara entrevistado, isso foi em 2009, e o entrevistador, ele no final das contas, ele não passa no processo, ele escreve lá no Twitter, né? Poxa, estive lá no Facebook, não foi aprovado e tal, vamos ver o que vai rolar daqui para frente. Ele vai e aplica no Twitter, na empresa Twitter depois, e não deu certo também. Alguns anos passam, 2 anos passam, e esse é o cara que cria o WhatsApp. Ele, o fundador. E o WhatsApp, 5 anos depois, é comprado pelo próprio Facebook por 19 bilhões de dólares, né? Ou seja, a forma como eu também vejo, ou como eu contrato, ele também precisa ter um olhar de visão de futuro. Às vezes eu vou lá, contrato, olhando apenas o currículo, olhando o passado. E deixo de olhar o potencial. E nem é mais do que o potencial. Olhar, perguntar para o candidato, falar assim, poxa, como é que você vê o meu mercado? O que você enxerga de potencialidade para o futuro? O que você enxerga coisas que a gente poderia fazer e que não está fazendo? Porque você consegue identificar naquele cara e fazer, poxa, esse é uma pessoa que tem um olhar de oportunidade, ele tem uma visão empreendedora. Ele tinha, mas ele não teve a possibilidade de dar aquela opinião, né? Então, é uma não contratação que custou caro. Agora, imagina quantas pessoas muito caro. Bem caro, né? Imagina as pessoas que saem dessas empresas por conta de líderes, né? Não foi o caso, o exemplo que eu dei, mas pessoas que deixam essas empresas e acabam criando, né, as suas próprias empresas, ou vão trabalhar em outras empresas, né? Que, enfim, ali ele pode colocar seu potencial, né? Por exemplo. Quantos talentos não perdemos, né? Exato, tem um caso clássico, né, do cara que idealizou o iPod, né? Ele era um funcionário, né, de uma outra empresa e vai lá, já tinha tido a ideia do iPod em outra empresa, mas aí ele é contratado pela Apple e consegue desenvolver aquilo em 6 meses, né? Entre a ideia e a produção, ele tem a ideia com o Steve Jobs em março e o iPod é lançado lá em outubro, no mesmo ano, né? Então... surreal, né? E sem contar as vezes que ele ouviu que ele era louco, né? Porque sem dúvida. Até porque... louco todos temos um pouco. Exato. Mas quando você fala de inovação, transformação, é dolorido. Você precisa caminhar por um caminho que nunca foi andado antes, tem que ter um pouco de loucura nisso, né? Senão você não inova. Só que quando você inova também, você está propenso a cometer erros. Você já viu alguma avaliação de desempenho com uma competência chamada aceitação de erros, tolerância a erros? Teoricamente seria alguma coisa relacionada à inovação, né? Então você tem ali, sei lá, algo que promove a inovação, você teria que ter comportamentos relacionados a isso. Eu não vejo. Eu acho que ainda você pode inovar, mas assim, não arrisca tanto, tá? Mas você se coloca até, às vezes, no lugar de um executivo, né? Que a prova, ele foi provado para ele, né? Na cabeça dele, de que é a melhor forma de fazer as coisas. Ele chegou até aquela posição fazendo as coisas de um determinado jeito. Exato. Né? Ele foi sendo validado
promovido com esses Supervisor, comportamentos. gerente, Isso. diretor, VP, ele trilhou o caminho diante daqueles comportamentos. Aí chega um belo dia, alguém fala para ele, fala, olha, o jeito que você trabalha não é o certo, a gente tem que inovar, tem que fazer diferente. Você imagina o nível de dificuldade Com certeza. desse executivo de fazer E isso pode ter a acontecer. maior maturidade do mundo. Exatamente. E tem um outro fator, que é um pouco mais interno, que isso é um risco para ele. Assim, poxa, eu não sei trabalhar desse jeito. A zona ali de segurança dele é trabalhar daquele formato bem sucedido. Então, ele naturalmente ele vai ser um pouco reativo àquilo, a não ser que o payoff, né, o que vai gerar de recompensa para ele, assim, olha, tudo bem se eu errar pra caramba aqui, mas a gente conseguir, mas a gente sabe que nem sempre esse tá tudo bem vai acontecer, né? A operacionalização disso é um pouco mais difícil. Tem uma pergunta aqui do meu lado para encerrar, depois a Carol finaliza. Eu comecei, você finaliza, não tem problema? Problema Vai não. pensando então na Vambora, pergunta já final, tá porque a aqui, pergunta né? final ela é sempre muito mais importante que a pergunta inicial, você sabe disso, né? Sério? Sério, porque tem o contexto geral de tudo que foi abordado. Então, Olha, vou me a sentir responsabilidade é sua. lisonjeada. Hoje nós vivemos num mundo de total transformação, e uma transformação muito rápida, e que às vezes a gente perde. O tempo hoje está muito mais escasso do que era antigamente. Quanto tempo demora uma empresa para consolidar uma cultura, uma mudança de cultura, em tempos que são tão ágeis, tão rápidos, ou se não tem tempo? Se a gente vai ter essa mudança para o resto da vida. Depende de diversos fatores. Eu vou te dizer alguns, né? O primeiro é o quão urgente é essa transformação. Qual o senso de urgência dessa transformação? É muito diferente uma empresa super lucrativa, com um modelo de negócio testado, muito bem organizadinha, ela falar assim, olha, agora eu quero mudar. A primeira pergunta que eu faço é por que você precisa mudar? E às vezes a resposta de uma empresa que está redondinha, ela não tem isso de imediato. Com certeza. Óbvio que isso vai demorar bastante, às vezes, para ela ter a consciência e ter a vontade de mudar. Dos próprios executivos, estão lá ganhando seus bônus, tudo bonitinho. A chance de mudar ou demorar muito para mudar é gigantesca. Por outro lado, eu até exploro isso no livro, né? Existem diversos motivos que fazem esse processo ser acelerado, né? Pô, a empresa, o negócio não está bem, meu mercado está ultra competitivo, eu estou nadando aqui no oceano vermelho, estou perdendo talento pra caramba, não consigo atrair gente que eu preciso, meu NPS com os clientes está pífio. Então, assim, você tem muitos motivos para você mudar a agulha, sair do ponto A para o ponto B que você deseja. Naturalmente, a velocidade nessas jornadas vai ser maior. Então, isso é um dos fatores, é a necessidade. E a segunda é a participação ali ativa desse CEO, né? Até o Satya Nadella ele coloca, né? A missão dele não é nem ser CEO, é ser um CCO, um Chief Cultural Officer. Ele tornou a Microsoft uma das empresas mais lucrativas, uma das principais potências do mercado em pouco tempo de o cara mandato. simplesmente adicionou 2 trilhões de dólares Não, em valor de mercado incrível. em 7 Eu anos. acho que se a gente né? pudesse puxar um livro com ele de case, a gente ficaria até o fim da vida, Total. porque ele é incrível. Ele é incrível mesmo. Transformador. A sua. Para finalizarmos, eu faço o encerramento. Então, vamos lá. André, em uma palavra, o que é que falta no RH? Em uma palavra. O que falta no palavra? RH? Uma é difícil, né? Vamos fazer o seguinte, então. Boa. Uma competência. Que falta no RH para eles. Eu tô tentando pensar alguma aqui também, viu? Para ele ser cada vez mais protagonista do negócio. Se você pudesse dar um recado. É difícil, né, a gente colocar numa palavra, né, assim... Vamos uma frase. Num termo, numa frase, ou num... Mas, assim, eu acho que para o RH, assim, realmente não começar, mas conquistar ainda mais, né, destaque, protagonismo, né, ele precisa realmente, assim, conseguir ter uma interlocução do que o negócio realmente precisa, assim. E parece chover no molhado e parece um chavão, mas eu vou dar alguns exemplos bem básicos, assim. Por exemplo, muitas vezes a minha primeira interlocução é com a área de recursos humanos, né? Por conta do meu histórico, muitas pessoas me conhecerem e tudo mais. Mas aí, quando a gente vai ali perguntar, assim, poxa, legal, então, né, é isso que vocês precisam, então, me fala um pouquinho dos desafios do negócio hoje e como está o business hoje. Aí
começa a dar uma rateada ali, não ter ali uma visão muito clara. Aí beleza, mas vamos dizer que tenha tido, aí já deu um avanço bacana. Aí vem, acho que a pergunta mais importante, que não basta você conhecer os desafios do presente, porque o CEO ele já não está só no presente, ele está ali um pouquinho mais à frente, né? Os bons CEOs eles estão ali alguns meses, ou em alguns casos até alguns anos à frente. Então, quando a gente faz a pergunta e passa para a pergunta seguinte, eu falei, poxa, e quais são os desafios do futuro do negócio? O que tem sido discutido pelos os VPs que realmente estão ali na ponta de desafios do presente e do futuro? E essa conversa ela não flui da mesma forma que foi a conversa lá quando falou de pessoas, dos desafios e tudo mais. Então, eu diria para vocês que, sem entrar no chavão do ser estratégico e tudo mais, mas acho que é um equilíbrio da mesma fluidez que eu falo de coisas relacionadas a clima, engajamento, cultura, etc., eu ter a mesma fluidez e fazer a mesma conexão que a gente falou lá no início, né? A gente não dissociar esses dois universos, estratégia e cultura / pessoas. Essas duas coisas, eu mostro isso muito no livro, elas estão interconectadas, interrelacionadas. Se eu divido isso, Sensacional. eu vou continuar mantendo na organização essa visão separada, que são universos apartados. E eu não trago o negócio também para a agenda de pessoas. E eu não consigo levar a agenda de pessoas para o negócio. E vou fazer mais uma antes de você finalizar. Tudo bem. Eu quero saber Tá o que liberada. para você é uma empresa de sucesso. Por favor, essa daí precisa anotar. Vou até puxar uma caneta aqui. Eu acho que a empresa de sucesso, o que eu vivenciei, né, onde eu percebi que realmente, nossa, isso aqui para mim é uma empresa de sucesso. Acho que é um equilíbrio real, assim, em foco em resultado, que uma empresa precisa gerar, resultados financeiros sólidos, porque isso vai gerar capacidade de investimento para a empresa continuar crescendo, se desenvolvendo, e o foco em pessoas no sentido de que a empresa ela tem a consciência de que tudo que está no PowerPoint, tudo que está no Excel em termos de orçamento, planejamento, etc., aquilo só se transforma em realidade no momento que eu tenho as pessoas que eu preciso para executar aquilo dentro de um ambiente, dentro de uma cultura que permita que eu faça aquilo ali acontecer. Então, uma empresa de sucesso, acho que ela une esses dois mundos em equilíbrio, porque se eu vou muito para o foco em resultado, eu afasto as pessoas. Com certeza. Se eu for muito só para as pessoas, eu provavelmente não vou entregar o resultado financeiro que necessariamente, às vezes, os acionistas ou a sociedade demanda daquela organização para ela continuar investindo, se desenvolvendo, se transformando e continuando a sua jornada no mundo corporativo. Muito bom. Super obrigada. Eu tenho um orgulho de ser sua amiga. Esse cara, eu quero ser você quando eu crescer. Eu já te falei isso várias vezes. Gente, você não me falou, acho que nenhuma vez isso daí de ter um orgulho de ser meu amigo. Agora fiquei com ciúmes, mas tudo bem, não tem problema. Não, a gente está iniciando de uma forma bem democrática. No segundo eu falo. Combinado, então. Fechado. André, muito obrigado. Obrigado por todo o conhecimento, por toda a visão e principalmente por toda a história que você trouxe aqui. Eu acho que a cultura, se eu pudesse resumir em uma frase, seria unir as pessoas junto ao resultado dos negócios e principalmente trazer os líderes. Porque nós somos líderes, nós precisamos ser cuidados também. Não são só os colaboradores que têm que ser cuidados. Então, a empresa precisa estar em total sintonia, senão as coisas não acontecem. O lucro é importante, mas as pessoas são que movimentam e fazem e trazem o lucro. Muito obrigado, foi um prazer imenso. Primeiro episódio, começamos. Agora, já soltou? Tá tranquila? Não, tô super tranquila, só não sei qual que é meu ângulo bom ainda. Não, a gente vai vendo na edição, não tem problema. Okay. Muito obrigado, foi um prazer. Espero que a gente possa compartilhar muito, muito mais conhecimento, muito mais conteúdos. Hoje a gente trouxe um foco um pouco maior com o livro, mas foi incrível. Obrigado, espero que todos vocês tenham gostado. A palavra final agora é sempre do entrevistado. O agradecimento final é seu. Eu que agradeço, gente, o convite. Para mim, assim, de verdade, eu poderia conversar com vocês horas e horas sobre esse assunto. É um tema que eu sou super apaixonado. Isso transborda, não é à toa que 3 livros aí na mesa, né? Acho que nos últimos anos e, enfim, a jornada continua. Para quem quiser continuar acompanhando, né, tanto no LinkedIn quanto na Futura SA, conteúdos quase que diários lá sobre os temas que a gente conversou.
Então, quem quiser dar continuidade à conversa, mesmo de forma virtual, vai ser um prazer a gente continuar a Eu jornada. super recomendo. Lembrando que nossas plataformas são totalmente interativas, então as redes sociais, Renato, Carol, André, estarão aqui embaixo como conteúdos exclusivos que o André vai nos mandar, né? Eu não tinha pensado nisso, mas já que ele falou de continuar essa conversa, pode mandar conteúdos exclusivos pra gente, que a gente vai colocar dentro da plataforma. Excelente. Todo mundo que estiver nos assistindo, compartilhem. Lembrando, o conhecimento tem que ser levado para todos os cantos do Brasil, América Latina, mundo e universo. Um isso grande aí. abraço e um beijo a todos e até a próxima.